esclarecimentos do momento que a gente está vivendo atualmente. Muitos não sabem, muitos fazem de conta que não sabem e muitos não se interessam. E muitos ainda não acreditam. Estamos vivendo exatamente nos dias atuais a Terceira Guerra Mundial. É isso? Mas não tem bomba, não tem país atacando o país. Gente, hoje a guerra, além de ser estratégica e silenciosa, ela é biológica. É uma guerra biológica. E o que é guerra biológica? Exemplo da China. Ela preparou um vírus em laboratório e espalhou o mundo afora para arrebentar as economias dos países do resto do mundo. E, em parte, a China conseguiu realmente fazer isso. Até os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, passa por dificuldades. Sim, porque teve que fechar tudo por uma orientação da Organização Mundial da Saúde totalmente errada. Sim, uma Organização Mundial da Saúde compromissada com a nova era, compromissada com a China e não com os interesses da população mundial. Isso ficou claro para todos. E o que está acontecendo agora? Parece que nós vamos voltar à retomada do trabalho. Mas aí o estrago foi muito. Aqui no Brasil, o STF tirou a responsabilidade de Bolsonaro de aplicar o dinheiro da saúde e dar as orientações necessárias para que a população brasileira tivesse um melhor direcionamento. Ficou nas mãos de prefeitos e governadores. Mas o presidente Jair Bolsonaro, olha, eu não estou defendendo o presidente aqui não, viu? Eu não tenho político de estimação. Se ele errar, eu vou criticar. Mas ele enviou milhões e bilhões de reais para estados e municípios. E o que os governadores fizeram com esse dinheiro? Superfaturaram. Porque a partir do momento em que Bolsonaro proclamou ou colocou o estado de emergência em todo o país, não há necessidade de licitação para você comprar os insumos para combater o vírus. Respiradores, medicamentos, proteção, kit de proteção para enfermeiros, médicos e etc. E aí, superfaturaram. Deve sobrar mais ou menos uns 2 ou 3 governadores que não entraram nessa onda. Mas a grande maioria está a favor da China. Cometeram um genocídio. O governador de São Paulo, o Edson do Rio de Janeiro. Agora ele quase foi preso. Deixou o governador do Rio de Janeiro. Mas eu tenho certeza absoluta que ele vai ser o primeiro de uma série de 23, 24 que serão presos e terão que pagar pela omissão. Esconder medicamento enviado pelo governo federal e não dar para a população usar. Isso é o que fez alguns governadores.
volta com Covid-19. Em alguns estados foi encontrado pela Polícia Federal caixões cheios de pedra. É grave, é gravíssimo isso. Gente, esses governadores e prefeitos, todos eles em conluio, assassinaram mais de 100 mil pessoas. E nem todas foi pelo vírus Covid-19. A orientação que tinham os médicos, principalmente na capital de São Paulo, a orientação que tinha, sabe qual era? É que se morresse por infarto, colocar lá o atestado de óbito Covid-19, para alarmar mais a população. E aí vem também os veículos de comunicação. Eu trabalhei em rádio, trabalhei em televisão. Olha, eu fico envergonhado. Eu fico envergonhado em saber que um jornalista tem a capacidade de se vender para o comunismo e mentir para o povo. E fazer noticiário sensacionalista, igual a Globo continua fazendo. E, inclusive, criar programas só para divulgar pessoas que morreram pelo vírus. Enquanto a gente sabe que só em um ano existem 50 mil crianças raptadas no Brasil. Nos Estados Unidos, olha só, é estarrecedor. Tem 800 mil pessoas que são raptadas dentro dos Estados Unidos. Demora. Então, o que está acontecendo? Agora vai ser a colheita deles. Não só no Brasil. Eles vão ter a colheita que eles merecem. Eu não quero aqui ser carrasco de ninguém, mas eu acho que um médico que se omite, um governador que tem o poder nas mãos e se omite e deixa milhares de pessoas morrerem, isso não merece só cadeia, não. Tem que ter uma pena perpétua. Sim, perpétua. Ou então, instituir uma lei de fuzilamento. Porque é o seguinte, a árvore que não dá fruto, ela deve ser cortada. Quando Jesus chegou naquela árvore e olhou para ela, a oliveira, outro dia a árvore estava morta, estava seca. Muita gente talvez não entenda essa passagem da Bíblia. Mas se você, cada um interpreta como quer. Mas se você for pensar bem, trazendo para os dias atuais, ou mesmo naqueles dias, o que Jesus quis dizer com isso? Que toda árvore que não dá fruto tem que ser podada ou cortada. Agora veja bem, aquela árvore, se ela secou, ela morreu. Fica o quê? Fica claro que se alguém comete genocídio, a pena pode ser de morte. Por quê? Porque, junto com essa terceira guerra mundial, silenciosa, estamos vivendo o Apocalipse. O Apocalipse é o último livro da Bíblia escrito por João. É o livro da revelação. Na verdade, Apocalipse significa revelação. Então está vindo à tona hoje tudo aquilo que está escrito no Apocalipse. Então eu falo com base na Bíblia. O dragão que aparece lá é a China. Vocês estão entendendo?
mais uma coisa, tudo está vindo à tona. Foi descoberto no Central Park de Nova York um túnel embaixo do parque. E o que era feito ali? As crianças que eram raptadas iam para aquele túnel. Elas eram tiradas ali mesmo, no Central Park. E ali dentro usavam essas crianças para rituais de magia negra. Essas crianças eram torturadas para tirar aqui de trás da cabeça, enfiando uma agulha grossa, tirar da glândula pineal 3 gotinhas de uma substância para fazer um remédio contra o envelhecimento. E pasmem vocês, para uma pessoa ter uma dosagem desse medicamento, é necessário ter o assassinato de 8 bebês. E tem que ser bebês de 3 meses. O medicamento chama-se Adrenacron. É isso aí. Quem usa? Rainha da Inglaterra. Atores de Hollywood. Olha, esses artistas famosos que aparecem com o rosto lisinho, eles usam essa droga. E todos eles vão ter que prestar contas à justiça. Inclusive, algumas prisões já estão começando nos Estados Unidos. Madonna é um exemplo. Cantores famosos, muita gente boa e muita gente que tem um grande poder aquisitivo, porque esse medicamento custa milhões e milhões. Então, começa a ser desvendado o mistério do desaparecimento de crianças do mundo e também de adultos, porque estão também fazendo uma cápsula com carne humana e contrabandeando para outros países. É isso que está acontecendo.